fala, tá? Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para fazer o nosso estudo do livro Gênesis Bíblico à luz do Evangelho da Doutrina Espírita, ainda falando sobre reencarnação, baseados no livro Missionários da Luz, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Estamos tratando do caso da reencarnação de Segismundo. Antes de dar continuação ao nosso estudo, que é sequencial, vou pedir para a nossa irmã, Dona Silvia, fazer a prece por todos nós. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre e amigo, mais uma vez nos encontramos, Senhor, em Teu nome, para iniciar mais um estudo do livro A Gênesis. Que o Senhor possa nos influir, nos orientando, Senhor, nós possamos abrir a nossa mente, o nosso coração, o que nós vamos estudar nessa noite, e que nós possamos colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Desde já agradecemos por essa oportunidade. Que o Senhor nos ampara, hoje e sempre, e que assim seja. Assim seja. Nosso livro aí, gente, nós paramos na página 126 e o contexto aqui foi aquela conversa, aquela intervenção que teve do Alexandre, onde finalmente conseguiram fazer aí um interesse, uma boa vontade para que Segismundo e Adelino então fizessem as pazes e pudesse concluir esse projeto de reencarnar o Segismundo como filho de Adelino e Raquel. Nós paramos aí marquei aqui o parágrafo, E só um momento. É isso mesmo. Na página 126 aí tem aquele parágrafo grande, que a gente leu, que falava sobre o corpo físico, de Segismundo. Nós até pesquisamos aí o que era esses nervos aí, de tônus cardíaco, Eu entrei na internet aqui, pesquisei na hora, e tem a ver com exatamente aqueles nervos, aquela parte do coração responsável pelos batimentos mesmo. Estudo aqui uma reminiscência do passado, algo que ficou impregnado no perispírito de Segismundo devido ao fato dele ter assassinado o Adelino, Aí continua, em seguida, convidando-me a acompanhá-lo, Alexandre despediu-se dos demais, frisando: voltaremos a vê-los no dia da ligação inicial de Segismundo com a matéria física. Preciso cooperar na ocasião com os nossos amigos construtores, aos quais pedi me apresentassem os mapas cromossômicos referentes aos serviços a serem encetados. Esse aqui é o grande objetivo. Desde quando a gente iniciou a leitura do capítulo 12 e desse 13 agora, a gente está querendo chegar nesse momento aqui, onde de fato vai ocorrer a reencarnação, onde vai acontecer a ligação do espírito com a matéria. É isso aqui que a gente está vendo aí desde o início e que tem ligação lá com o Gênesis bíblico, onde nós pegamos lá do sopro da vida, Sopro é a mesma palavra de espírito, um corpo inanimado, criado lá por Deus, só se torna um ser vivente depois que tem esse sopro da vida, que é essa ligação, que a doutrina espírita deixa claro para nós que é a reencarnação. O corpo só tem vida, vamos dizer assim, só tem função orgânica
para o ser humano quando tem um espírito encarnado nesse corpo. Então é esse momento dessa ligação que a gente está buscando aqui. Separamo-nos, e eu, torturado de curiosidade estranha em vista daqueles cuidados extremos para que Adelino e Segismundo se reconciliassem antes da reaproximação pelos laços da carne, não sopitei as interrogações que me atormentavam o espírito. Não seria lícito providenciar a reencarnação do necessitado sem quaisquer delongas? André Luiz perguntou aqui, né? Por quê? Né? Ele estava assim indagando o porquê de todo esse cuidado, de toda essa preparação que a gente vem vendo aí desde o início lá do capítulo 12, né? Para que o Adelino e Segismundo fizessem as pazes antes de acontecer a reencarnação em si, né? O André Luiz pergunta assim, se só já fizesse a reencarnação, teria algum problema? Né? A pergunta dele é mais ou menos nesse sentido. Por que tamanha demonstração de carinho para com o esposo de Raquel, se ele deveria sentir-se satisfeito em poder cooperar na obra sublime de redenção? Não dispunhamos de suficiente poder para quebrar todas as resistências? O André Luiz, né, coloca aqui que o Adelino, o fato dele estar contribuindo, né, para a lei divina acontecer da maneira que tem que acontecer, resgatando esse irmão, contribuindo aí, o simples fato dele estar trabalhando de acordo com a lei de Deus não seria suficiente para ele já se sentir realizado, né, tirar essa questão do ódio que ele tinha. E a última pergunta dele: a gente não teria poder para fazer essa reencarnação, né, compulsória, vamos dizer assim, sem o aceite? Alexandre ouviu pacientemente o André Luiz, né, mostrou um sorriso de pai e respondeu: sua estranheza é natural. Não se habituou ainda aos trabalhos de socorro ou de organização neste lado da vida. E depois de pequena pausa considerou: cada homem, como cada espírito, é um mundo por si mesmo, e cada mente é como um céu. Gente, isso aqui, né, lembra um pouquinho do que a gente comentou lá no 7º dia, né, de cada um. Boa noite, Dani. Quando nós falamos lá que... Boa noite. Que cada um, né, vai atingir esse momento o 7º dia, né, íntimo, cada um de nós vai chegar nesse momento que a obra divina vai estar completa em nós, que é esse 7º dia, né, da criação. A primeira frase aqui, ó, desse parágrafo que a gente leu: cada homem, como cada espírito, é um mundo por si mesmo. É um mundo por si mesmo. Cada um de nós é um mundo, né? E lá na Gênesis, no primeiro capítulo, a gente vê a criação do mundo, que termina lá no 7º dia, no início do capítulo 2, né? Então, nós também, a nossa... E cada mente, né, é como um céu. Quer dizer, é do céu, né, que vem aí essa possibilidade de luz, né, que nós temos simbolizados aí pelo sol, mas que também, se tiver, nós indo lá no 4º dia, né, quando os astros são criados, lá no livro, no A Caminho da Luz, Emmanuel mostra para nós, né, o momento ali depois da criação dos vegetais, não sei se vocês vão lembrar, mas depois da criação dos vegetais tem um momento ali em que a atmosfera, né, da Terra ela começa a ser menos densa e aí permite o quê? Que a luz do Sol entre na Terra, porque nós vimos que o Sol já havia sido criado, né, ele é mais velho do que a Terra, tanto que é o Sol que coordena o nosso, que é o astro-rei do nosso sistema solar, né? Ele foi o primeiro do nosso sistema solar. Mas aqui fala, cada mente é como um céu, né? Então o céu tem essa característica, é de lá que vem a luz. Mas se ele tiver com sombra, se ele tiver denso, né, não permite que a luz chegue até nós. Então olha que comparação, né? A mente sendo como um céu. Essa possibilidade, né, essa luz que sempre vai estar lá. A luz divina sempre vai estar conosco.
o que é necessário para nós, enquanto mundo, né? Nós, cada um de nós, um mundo íntimo e a nossa mente como um céu. O papel do céu é essa luz, o quê? Guiar o mundo. Então é deixarmos mesmo essa luz, né, agir, tirar as trevas, né? Dissipar as energias densas, né, que impeçam que essa luz divina chegue até nós. Aí ele continua. Fala, Dani. Ô, Tiago, por isso que é tão importante a gente preservar a nossa casa mental, né? Sim. Eu tenho buscado informações a respeito da questão da convulsão, né? Que eu não sei se você sabe, mas a minha bebê tem tido, Não, não sei né? não, não sabia não. Ela tem tido e, bem, a medicina ainda não encontrou motivo, né? Fato é Uhum. que já tem mais de um ano. Mas eu esbarrei recentemente no livro de André Luiz, No Mundo Maior, e ele fala, no capítulo 8 fala a respeito de como essa desorganização mental, né, no espírito influencia no corpo físico de tal forma que mesmo não tendo uma causa palpável, real, é, a mente desorganiza de tal forma que gera convulsões no corpo físico, Uhum. mesmo não havendo um problema real, um problema palpável. Oh, muito Muito interessante, interessante, hein? muito importante. Que legal. Depois eu vou procurar saber. É no mundo maior, você falou? Sim, no mundo maior. Não li ainda. Vou colocar na Mais fila. especificamente o capítulo 8. Legal. É isso, né? É isso mesmo. Nós vimos aí, né, e já discutimos aqui, que é o espírito que manda, né, gente? E o que está dizendo aqui é o espírito assim. Nosso ser, né, a nossa individualidade é o espírito. É ele que organiza tudo. Então, é nele que fica impregnado, né, as consequências da lei divina, tudo aquilo que a gente fez que foi de acordo, tudo aquilo que a gente fez que não foi de acordo, né? A gente vai, isso tudo fica, né, no nosso, principalmente aí na mente, né, que é esse céu, é o que coordena mesmo. Ele continua aqui, ó, do firmamento descem raios de sol e chuvas benéficas para a organização planetária. Mas também, no instante do atrito de elementos atmosféricos, desse mesmo céu procedem as faíscas destruidoras. Assim, a mente humana. Dela se originam as forças equilibrantes e restauradoras para os trilhões de células do organismo físico. Mas quando perturbada, emite raios magnéticos de alto poder destrutivo para as comunidades celulares que a servem. O pensamento envenenado de Adelino destruía a substância da hereditariedade, intoxicando a cromatina dentro da própria bolsa seminal. Ele poderia atender os apelos da natureza entregando-se à união sexual, mas não atingiria os objetivos sagrados da criação, porque, pelas disposições lamentáveis da sua vida íntima, estava aniquilando as células criadoras ao nascerem, e quando não as aniquilasse por completo, intoxicava os genes do caráter, dificultando-nos a ação. Olha que interessante, né, gente? Foi uma cura mesmo, né, que fizeram aqui com Adelino, né? Ele responde, né, o Alexandre aqui responde para André Luiz que não seria possível acontecer a concepção, né, a união ali do gameta masculino e da célula reprodutora feminina, o óvulo. Não seria possível, porque o próprio organismo de Adelino estava destruindo estas células, comprometendo esse processo. Quando não destruía por completo, ele intoxicava elas. E aí não tinha como a espiritualidade agir na questão dos genes, né?
na questão aí do DNA, de colocar ali, né, acho que mais para frente vai falar aqui, os caracteres, né, individuais de cada pessoa. Para isso, precisa o quê? Do corpo físico do bebê, né, desde o momento da concepção, já essas células iniciais funcionando em perfeito estado para dar continuidade ao trabalho. Então, tinha que ocorrer esse processo antes de fazer com que Adelino e Segismundo, né, se reconciliassem a princípio, para que tivesse a possibilidade do fato acontecer. Tudo muito interligado, né? Primeira vez que eu li isso aqui eu achei o máximo, porque eu pelo menos, né, no início, assim, a gente imaginava a reencarnação como uma coisa, é uma lei natural, mas assim, uma coisa automática, né, quase que teve ali o momento da concepção, ela já vai acontecer de um jeito ou de outro, se não prevenir, né, e tal. E aí, né, gente, chama atenção para nós também, né, talvez muitos problemas aí relacionados com a fertilidade, né, que a ciência ainda não consegue resolver, né, casais aí que tentam e não conseguem ter filhos, né. Olha só o tanto, né, que mostra aqui para nós como que a questão mental, como que a questão da bagagem espiritual interfere nisso, né? Se não for algo dessa existência, isso Kardec deixa claro para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, se não tiver explicação nessa existência, tem uma anterior. Então pode ser algum tipo de carga, algum tipo de reminiscência de reencarnações passadas, que estão ali na mente, né, de um dos membros do casal, ou do casal, né, que muitas vezes, por afinidade também, a gente se une àquelas pessoas que nós já fizemos coisas juntas antes, coisas boas ou coisas ruins, né? A gente tem, e aí vem para tentar quitar esses débitos, né? Mas talvez por causa de algo que nós mesmos causamos no passado, impede, né? Tem todo, vamos dizer assim, um maquinário físico para conseguir, por exemplo, ser pai, né, ou ser mãe, tem todo a libido funciona bem, os órgãos sexuais fisicamente funcionam bem, mas se não tiver com a mente equilibrada, se tiver reminiscências do passado, se tiver energias negativas ligadas, simplesmente não acontece. Olha que interessante, né? Eu acho que isso deve explicar por quê, né? Deve ser uma das coisas que explicam por que alguns casais, quando planejam, né, de ter filhos, com uns acontece muito rápido, às vezes com 1, 2 meses, né, que estão tentando, que evitam aí os meios de prevenção para começar a tentar. Rapidinho acontece, tem outros que duram anos, né? Pode sim ter uma questão de saúde envolvida, mas eu quero chamar a atenção que esse livro, né, olha como que ele esclarece para nós. Tem coisas que a gente nem imaginava, né, que pode interferir e interfere muito. Nesse caso aqui, não ocorreria a concepção. Diga, dona Silvia. Ô, Tiago, aí, essa parte eu entendi. Mas e quando, quando é um estupro, uma coisa assim? Eu não entendo essa parte. Igual quantas crianças nascidas aí de estupro, ninguém está planejando estupro, ninguém está querendo que aquilo aconteça. Sim, parece que é algo assim que deveria, né, que deveria ser evitado de uma forma natural, né, porque não teria ali nenhum planejamento, vamos dizer assim, não teria talvez uma afinidade, né, para isso acontecer. No caso aqui do Segismundo com Adelino, o que estava impedindo era essa energia repulsiva entre os dois, né? Isso aí estava destruindo as células masculinas do Adelino. Então, não ia acontecer a concepção, por causa desse passado que eles iam alimentando, e principalmente ele, na questão mental. O assunto
quando falamos aí de estupro, ele é complexo, né, da gente entender. Na verdade, se eu não tenho muita referência na doutrina espírita, nunca li livros assim que falam, né, mas o que a gente já ouviu aí de alguns casos, né, é que também pode, que algum tipo de ligação tem. É igual aquela história, né, com perdão da comparação, né, que a gente fala muitas vezes de bala perdida, né, que atingiu uma pessoa ali que não era para ter atingido e tal. O que eu quero dizer? Por mais que a gente erre, não tem nada que saia assim do controle, né, divino. Então, por mais que seja algo difícil, que seja um crime, né, a gente não está falando aqui que isso é aceitável de forma alguma, não estamos falando que tinha que acontecer, não tinha que acontecer. Mas se acontecer por livre-arbítrio, né, e se não tiver aí nada que impeça de ocorrer, nesse caso aqui, por exemplo, Segismundo, eu comecei falando, era uma questão energética, né, que impedia isso. Mas vamos imaginar, né, qualquer um do sexo masculino aí, que não tenha esse tipo que não esteja com esse tipo de perturbação, né, e que produza as células ali ainda saudáveis, né, e cometa esse crime. Não tem nenhum tipo assim de energia entre ele, o espírito ali que vai reencarnar, e a mãe. Para isso acontecer não pode ter nenhum tipo de energia do passado atrapalhando. Mas o que pode acontecer é que numa outra reencarnação, né, depois desse ato criminoso, aí aí vem a cobrança do passado, né? Então, assim, não vai ficar impune, mas talvez no momento do crime não tem nada que impeça de ocorrer a fertilização. Não sei se deu para entender. No caso aí, então, aí teria um débito, né? Talvez aos meus olhos, não, né? Ali não, mas por trás disso tudo aí tem um débito. Tem alguma ligação, e se não tiver, né, se for uma escolha dessa reencarnação, já vai fazer uma ligação para outra. Vai ter que espiar, de uma forma ou de outra. Não vai ficar impune, sabe? É aquela história, Eu né? entendi, sim. Entendeu? Porque aqui está falando de uma questão específica do Adelino e do Segismundo. Os dois tinham esse atrito, tinham essas energias repulsivas, e isso estava prejudicando. Não ia acontecer. Estava prejudicando o organismo físico de Adelino. Porque eles eram conscientes, né? Eles já tinham aquela consciência, porque ele refugava quando ele estava no corpo físico. Sim. Mas lá atrás ele já tinha concordado com aquilo. Exatamente. Né? No caso. E no caso do Adelino, essa energia, né, de ódio que ele vem trazendo aí desde a outra reencarnação, prejudicou o corpo físico no sentido dele criar células reprodutoras saudáveis. Então ia ter o momento ali do ato sexual, mas não ia conseguir ter concepção. Só depois que teve esse tratamento espiritual, vamos dizer assim, né, que ele conseguiu se livrar de verdade desse ódio. Foi narrado para nós no parágrafo anterior, que aí viram que realmente quando ele estende a mão lá para Segismundo, né, ele estava disposto. Aí o que saiu dele? Energias luminosas, né? Quer dizer, naquele momento ali meio que foi restaurado o corpo físico. Então, a partir dali ele estava curado e poderia ter. No caso de um estupro, nós temos algumas possibilidades. Pode ser uma ligação de um passado anterior, né, entre os dois, né? Pode ser um débito aí, vamos dizer, vamos pegar no caso de um estupro, né, de um homem estuprando uma mulher. Pode ter uma ligação entre os dois, algo desequilibrado. Pode ter um tipo de
resquício assim, no sentido de pagamento. Eu não estou querendo usar o termo olho por olho, dente por dente, mas assim, uma prova, né, no caso para a mulher, mas assim, ainda é difícil falar porque não existe quitar débitos com o mal, né, e isso não vem de Deus, mas assim, pode ser aproveitado de alguma forma e pode ser um evento novo, né, que está sendo iniciado nessa encarnação e que vai gerar débitos para outras, né, no caso aí para quem cometeu o crime. E aí, nessas três, se ocorrer o crime e ocorrer a fertilização, o filho nascer e tudo, isso aconteceu porque nenhum organismo, né, de ambos ali, tanto o organismo masculino quanto feminino, estavam aptos a criar células saudáveis. O que é mais complicado ainda? E esse espírito que está vindo reencarnar? Quem que é? Com quem que ele tem afinidade, né? Se o crime não é algo planejado, como que isso? Quem que está vindo, né? Aí tem todo um processo por trás que é difícil da gente prever. Mas tem casos, por exemplo, né, a gente ouve falando, né, por exemplo, no carnaval. Muitas vezes acontece ali o sexo por puro prazer mundano, né, momentâneo ali, por pura afinidade carnal, e tem casos onde a concepção acontece, né, mesmo que não seja algo planejado. Acontece, porque também, querendo ou não, é uma lei natural. E aí, muitos estudiosos, né, falam que às vezes um espírito ali que não tem nada a ver com o negócio, mas que está ali perto é atraído, né, pelas energias e tem quase uma reencarnação compulsória. E aí, se a gente for pensar, né, olha só como que desde o início, quando o negócio já não é planejado, a tendência é que continue assim, né, gente? Aí muitas vezes o pai e a mãe nem se veem mais, um espírito que reencarna, às vezes o pai nem não tem a presença do pai, ou se consegue saber quem é, fica aquela peleja, né? Paga pensão, não paga, não mora junto, um negócio que já começa desequilibrado, né? E continua desequilibrado, vamos dizer assim. Mas tem aquela história também, né? A espiritualidade tem plano A, tem plano B, tem plano C, vai até o Z e ainda depois do alfabeto continua, né? A gente desvia do caminho, a gente erra, né? Mas a misericórdia divina age mesmo depois que nós erramos para tentar minimizar o impacto daquilo e de alguma forma a gente conseguir aprender, né? Eu acho que vai mais ou menos nesse sentido. Mas é um caso delicado, né, de comentar. Eu acho que até o Divaldo dá um exemplo disso numa palestra. Um caso de uma mulher, né, que foi estuprada e aí nasceu ainda o filho cheio de problema, né? O cara não assumiu e ela ainda teve que arcar com a criação, né, da criança, um menino muito agressivo, muitas vezes até agredia ela mesma. E nesse caso, né, a gente não pode generalizar e falar que todo crime que acontecer é por causa disso. Nesse caso era um débito dela de um passado que acabou vindo à tona aí. E aconteceu porque tinha, né, a afinidade energética, quer dizer, ela também criou um campo energético, tem isso também. Às vezes não está nem planejado de acontecer, mas dependendo da nossa vibração, a gente atrai, né, espíritos que fazem com que algo que não estava planejado aconteça, mas porque o nosso campo vibratório, né, trouxe isso. Dani, quer falar? Você finalizou falando o que eu estava pensando, na questão energética, né? Que o tempo todo aí, tanto na questão do livro que a gente está lendo, quanto na fala de mãe aí, a energia, ela fala muito alto, né? Às vezes realmente não tenha um planejamento de algo na nossa vida específico assim, mas um desequilíbrio da energia, né, acaba sendo muito mais forte e
convenhamos que nós temos um passado delituoso. Isso aí não dá para a gente negar. Sim. Né? Não dá para falar, mas então Deus não cuida da gente, não protege? Protege. Mas até onde que eu não estou em dívida com a lei? Uhum. Né? A gente geralmente não sabe. Então, realmente, a melhor proteção que a gente tem é o equilíbrio energético, né? Das energias. Sim. O que exige um esforço grande. Com E um certeza. orar e vigiar que Jesus fala muito intenso, né? Sim. E são Porque é uma questão natural, né? É uma lei natural, é uma lei divina, né? É a mesma coisa da gente pegar um ímã, né? E colocar o polo dele, um polo positivo com um negativo e não querer que aproxime. Se chegar perto, vai juntar, gente. Vai aproximar, tá? É lei, né? Isso vai acontecer involuntariamente, muitas vezes. É por isso que cuidar do campo mental, do campo energético é importante, porque como que desencadeia os vícios, né? Vamos levar para esse lado aí que eu acho que ajuda a entender. A gente vai começando, fazendo ali, né? Aí vamos imaginar a gente 100% com energia, né? E super equilibrados. Aí a gente abusa um pouquinho, a gente descuida um pouquinho, deixa de fazer pressa, porque tá tudo bem, a gente vai indo. Aí você vai, nós vamos testando, né? Nós vamos testando a lei divina. Vamos para o campo do vício. Adolescente, principalmente, temos que tomar muito cuidado, né? Porque é uma fase de experimentação, é algo ali que eles querem desafiar o mundo, né? E aí vai, vamos pegar o exemplo das drogas. Você experimenta a primeira vez, aí dá uma sensação boa, né? Para nós, que já passamos essa fase mais delicada, vamos imaginar outros tipos de vício. A gente vai brincando, a gente vai testando, vai fazendo. E aquela energia sua que estava equilibrada, boa, ela vai caindo de vibração. Caindo, caindo, caindo. No sentido espiritual, o que é quando o vício domina a gente? É quando a sua energia já está num nível baixo que você está quase automatizado, você não consegue voltar. E é tão estranho porque para até de dar prazer, né, no que você está fazendo. Às vezes a quantidade inicial de droga ou de bebida, ou seja lá do que for, que usava, não traz mais satisfação, só que você também não consegue sair. Aí você continua afundando, você vai só o quê? Desequilibrando. Por isso que é muito... Esse orar e vigiar, né, que a Dani falou aí, é muito importante. É muito Isso vale importante. para alimentação também, viu? Porque Alimentação, mesmo sem fome, sexualidade. você. Pode falar, Dani. Não, é isso, vale para alimentação. Mesmo sem fome, né? Vendo os resultados, você continua comendo. Já Sim. não tem mais o prazer, já não relaxa, mas você come. Eu tenho uma amiga que está na peleja com Coca-Cola, gente. Ela toma por dia quase mais de 1 litro de Coca-Cola. Ela falou que se ficar em casa e tiver 2 litros de Coca-Cola lá na geladeira, ela bebe o dia inteiro. Toda hora, toda hora. E falou que se não bebe, a cabeça dói. Né? Assim, já está numa dependência. E detalhe, é farmacêutica. Sabe do mal, né, que o negócio faz. Açúcar, né? Muito açúcar. Um alimento ácido, né, o refrigerante, pode causar gastrite e tal. Só que chega num... Assim, a gente às vezes não percebe, né, o tanto que isso é sério. Chega num nível que mesmo sabendo o quanto faz mal, a pessoa normalizou aquilo ali. Por quê? Passa a fazer parte da vida dela. Né? O Rossandro, nesse sentido, ele tem uma palestra interessante que ele fala assim, que o primeiro passo para tentar se livrar do vício é reconhecer que você gosta daquilo. Porque às vezes a gente fala assim, ó, vou parar e tudo, vou parar total, né? Aí vem a abstinência, vem tudo, e quando volta, volta pior. O primeiro passo é se conhecer, né, que ele quer dizer. Não é falar assim, eu gosto, eu vou continuar. Não, eu gosto disso por quê? O que que isso me traz? É exatamente o que? A gente fazer o raciocínio inverso. Por que que eu estou indo nisso aqui? Mesmo sabendo que faz mal. O que que isso traz para mim de bom?
aí a gente vai começando a mudar o quê? O campo mental, que é o que dirige tudo, que é esse céu, né? Tá sendo falado aqui. Agora, só voltando lá na questão do estupro, né, que a dona Silvia comentou, que é muito complexo, que aqui nós falamos de desequilíbrio, né, de energia, mas se a gente for pegar do ponto de vista da vítima, né, gente, muitas vezes ela está equilibrada, ela não pediu por aquilo, né, não atraiu aquilo e ocorre um crime, né, essa pessoa é lesada, né, acontece, né, infelizmente ainda acontece, só que temos que ser convictos de que isso não fica impune, né? Mesmo se aconteceu por causa do livre-arbítrio de uma pessoa que foi lá e cometeu esse crime, a lei de Deus não deixa de agir, né? Não estamos querendo, não podemos também generalizar e falar que qualquer vítima, né, pelo amor de Deus, qualquer vítima de estupro é porque tem ligação com o passado, é porque tinha que passar por aquilo, ou é prova, não. Né? A doutrina espírita é muito lógica no sentido, eu acho que o sentido muito maior disso tudo é assim, que existe toda uma lei divina por trás. Né? Ninguém, aparentemente, assim, por mais que a gente imagine que seja difícil da gente crer nisso, ninguém, no fim das contas, vai ser lesado. Quer dizer, quando chegar lá naquele juízo final, no sétimo dia, né, de cada um de nós, o fato da gente chegar lá no sétimo dia, da obra divina estar completa em nós, é sinal que nós não temos mais débito nenhum. Né? Aí lembra, né, o encontro do Emmanuel com Jesus, né? Quando a Lívia já tinha feito a prece lá para Jesus, pedindo que a Flávia, né, a filhinha deles, fosse curada da lepra. E aí o Emmanuel vai cheio de pompa, né, para encontrar com Jesus. E na hora que ele vê Jesus assim, ele, com todo aquele orgulho e tal, pensando em tanto de coisa que ele poderia falar, ele simplesmente fica mudo. E quando ele se dá conta, aí Jesus começa a falar com ele, né? Com aquela delicadeza e com aquela moral que dói até lá no coração, né? Porque Jesus sabe, né, gente, falar Aqui o André Luiz usou esse termo, doçura paternal, quer dizer, passar a lição com moral, do jeito que tem que falar, mas sem magoar ninguém. Né? E ele começa a falar com o Emmanuel, que a filha dele já estava curada, né? Mas não por causa dele, mas por causa de uma alma elevada, né? Uma alma elevada que estava no lar dele e que tinha feito uma prece verdadeira e tal, e tal, e tal. E que toda oportunidade perdida, né, que o Emmanuel teve ali naquela reencarnação, tudo aquilo que ele acarretou de débito, ele teria, né, que arcar com as consequências da lei divina. Né? Tanto que aí depois vem o quê? 50 anos depois, né, que ele reencarna já como escravo, ali já começa um processo, né, de expiação. Depois temos notícia que ele também é o padre Damiano, lá no livro Renúncia, né, e depois o Manuel da Nóbrega. Mas aí já estava, vamos dizer assim, mais ou menos kit. Mas o que eu quero dizer com isso? Essa lei divina, ela governa. Então, se houve uma vítima que não merecia, que foi lesada, aí o débito muito maior para o criminoso. Ele acarretou débito. E aquela pessoa, outra ali, certamente vai ser acolhida, vai ter todo o cuidado necessário. Se houve débito, se havia ligação entre as duas, né, aí já é a lei de Deus começando o processo de, não vou falar de cobrança, mas de refazimento, né, de arcar com as consequências. E tem outro caso que é da atração energética, que talvez não era um débito que existia, mas que a partir dali vai passar a existir. Quer dizer, todos, né, sujeitos a essa mesma lei. Diga, Dani. E todos, ao final das contas, com débito ou sem débito, com atração energética ou não, sempre vai ter que resultar num equilíbrio aí das relações, né? O amor sempre vai prevalecer. É surreal isso. Vai prevalecer. É a lei.
Sim. Se havia débito e o outro se sentiu no direito de fazer justiça com as próprias mãos, ele está se comprometendo, né? E Uhum. ao final das contas, os dois ali, ou os três, ou todos os envolvidos, vão ter que se amar. Vão Ponto. ter, né? E É, aí entra aí nesse livro que a gente está lendo, que quando fala, eu estava me lembrando disso mesmo, mas eu não tinha muita certeza depois que a gente leu que bateu o martelo. Mas quando uma mulher ela não quer aquela gravidez e energeticamente ela consegue eliminar aquela gravidez, não sei se é possível isso. Energeticamente ela consegue eliminar a gravidez, considera-se que ela fez um aborto, certo? eu entendo que sim. No caso do Adelino, né? Ele estava impedindo a gravidez também de acontecer, porque ele eliminava, energeticamente, ele eliminava os genes, lá Os gametas, né? os gametas, isso, os gametas. É, ele fica assim, impune, quer dizer, ele estava impedindo uma gravidez que precisava ocorrer, não? Como que fica isso? Eu acho que no contexto deles aqui, na verdade, não chegou a ser um crime, né? Porque em momento aqui nenhum relata assim que eles estavam tentando e não estavam conseguindo. Eu acho que já houve uma antecipação do plano espiritual no sentido de misericórdia mesmo, de evitar que isso acontecesse. Quer dizer, vamos resolver o problema, porque lembremos, né, gente, a reencarnação de Segismundo também ela não vai ser fácil. Vai nascer uma criança doente com problema de coração, né? Então eles já vão ter muita coisa para sanar ali enquanto ele estiver encarnado, né? Depois que ele nascer. Eu acho que no caso deles aqui, Dani, houve a misericórdia de Deus agindo mesmo, muito provavelmente pela esposa, né, por Raquel, que já era uma alma equilibrada, mas que participou. Olha como que essa lei divina é maravilhosa, né, gente? Ela agindo aqui no contexto familiar. Qual que foi o elemento causador da discórdia, vamos dizer assim, na reencarnação anterior? Raquel, que era casada com o Adelino e teve um caso com Segismundo, cometeu adultério com o melhor amigo de Adelino. Então esse elo, ela foi ali, não foi um elo, mas ela foi um meio que de discórdia. Ela não causou, né, causou também diretamente, porque ela sucumbiu, né, ao desejo da traição. Mas foi o que desencadeou o quê? O crime, né? Foi o que desencadeou o crime. Então, talvez não ficou tão claro aqui para nós, mas fica nas entrelinhas do livro que Raquel também, ela participa agora do processo, como ela conseguiu evoluir, mas ela participa como um elo, né? É papel dela também o quê? Ajudar a ligar aqueles dois que antes ela ajudou a separar. Olha a causa e efeito, né? E pelo fato dela já ser um pouco mais evoluída, dela ter conseguido evoluir, né, mesmo tendo esse débito também na reencarnação anterior, aqui narra para nós que ela criava um ambiente energético favorável no lar. Então, no caso aqui, nós estamos vendo um reestabelecimento de três pessoas. E o papel da Raquel foi o quê? Causar esse ambiente que propiciasse o auxílio espiritual. Aí, nesse sentido, eu acho que não, o Adelino não teve, ao meu ver, ele não pode ter sido considerado assim um crime, né? Porque a energia que desequilibrava veio de um processo que envolvia os três. E aí os três estão atuando para resolver. Por isso a espiritualidade antecipa para propiciar que a reencarnação aconteça. Ô, Tiago, e nesse caso deles três aí, o mais, assim, realmente lesado na nossa visão, né? Eu não sei do mundo maior, mas na nossa visão era o Adelino mesmo, que a Raquel tinha que ser
mais dócil mesmo, que ela desencadeou com a atitude dela, ela aceitou trair tudo, então ela desencadeou aquilo. Então ela tinha que estar mais dócil, né, para aquilo surtir efeito e esses dois se entender. E o Adelino sentiu traído, ele foi traído, ele foi morto pelo outro, né, de certa forma. Né? Aí a espiritualidade, não sei a visão dela, mas a nossa é essa, né? Narrando para nós aqui, né, o que deixa para nós de fato para a gente observar é a reencarnação atual, né, que eles já estavam vivendo, tentando a reencarnação do Segismundo, e a anterior. Pegando só essas duas, né, dona Silva, realmente o Adelino, para mim, também é o mais lesado aí na história. E em momento algum aqui, né, fala assim que o Adelino foi um criminoso, ou que ele, né, tinha muitos débitos. Qual foi o erro? Né? O que estava pesando aqui para o Adelino? É a questão do ódio. Sempre deixou claro aqui para nós que foi a falta do perdão. Ele não estava sendo cobrado por uma reencarnação, por ele ter feito algo na reencarnação anterior. O negócio dele era nessa reencarnação que ele trouxe, né, essas energias negativas, esse ódio, esse desejo de vingança, essa repulsão natural. E mostra também, né, Dani, voltando nisso aí, que muitas vezes era a repulsão natural dele, era involuntário. Segismundo aparecia, ele tinha pesadelo com Segismundo. Né? Então, assim, não era algo que ele estava consciente e estava impedindo de ocorrer. No caso da gravidez, né, aí eu não, falo a verdade, também não tenho certeza, assim, mas por tudo estar relacionado com energia, acredito sim que uma energia repulsiva e um desejo, né, contrário, enquanto a mulher se encontra grávida, tiver esse desejo de cultivar isso, acho que pode contribuir sim, né? Thiago. Oi, Débora. No próximo capítulo, né, depois desse 13, acho que no 14 mesmo, vai falar sobre isso que Dani perguntou. Ah, vai falar? Tá. Legal. A questão da energia, né, o impacto que tem, inclusive não só a participação da mulher nisso, mas do homem também. Ah, legal. Vou ler depois. Então temos respaldo para falar que ocorre, né? Mas aí, o que acontece então? Nesse caso, é algo que consciente, porque já sabe da gravidez e ainda assim está o quê? Alimentando coisas. No caso do Adelino, eu acho que não chega a se configurar como algo assim, porque muitas vezes era uma repulsão natural. Ele não houve para ele, né, gente? Nós até falamos isso aqui umas 2 reuniões atrás, um esclarecimento, né? Ele não estava entendendo bem o que estava acontecendo. Houve um esclarecimento e essa libertação, vamos dizer assim, né? E mostra, né, o contexto também da história mostra para nós que não era uma coisa assim que ele cultivava, né, que ele cultivasse assim, energias negativas ou deletérias para os gametas, né, para as células reprodutoras e demais dele. Tanto que já havia tido um filho, né, que era o Joãozinho, e aparentemente traz para nós aqui que a convivência deles era boa. Então o negócio dele era um fato específico com Segismundo. Em algum momento, quando surgiu ali a necessidade de Segismundo voltar para cumprir esse plano divino, estava tendo um impedimento por causa disso. E aí a espiritualidade agiu, né? Quem dera, né? Se ocorresse tudo por livre-arbítrio, né? Mas Adelino, assim como nós, né? Ele ainda não estava evoluído a tal ponto, né? De entender isso e partir dele mesmo essa vontade de se livrar. Aí precisou do auxílio espiritual. Sim, porque segundo ouvi a fala de vocês aí, em algum estudo anterior, esse crime aconteceu através de duelo, não é? Não deixa com essas palavras aqui para nós, não, mas se a gente for pegar o contexto do livro, deixa entender que sim, que eles foram resolver isso ali de alguma forma, e aqui esse fato do Segismundo nascer com um tiro, né, nascer com uma marca aí com uma dificuldade no sistema cardíaco,
é por causa desse evento que eles tiveram, onde Segismundo assassina o Adelino, né? Aí, por todo esse contexto, aqui não deixou claro, mas pelo contexto deu a entender assim, que eles foram resolver por intenção própria, né, através de um duelo. E se a gente for pegar aqui a questão temporal, né, de quando eles viveram a última reencarnação, aí provavelmente século XIX, XVIII, ainda era uma prática, né, essa questão de lavar a honra aí com duelo, né, com sangue, né, como dizem. Então, não está explícito aqui, a gente deduziu isso, de acordo com o que está escrito. Se a nossa dedução estiver certa, aí me atentei aqui para uma coisa. O Adelino também aceitar participar desse tipo de atividade pode ter acarretado, né, um débitozinho também, de aceitar participar, né, de algo que colocava em risco a vida. Né? E outra coisa, a questão do duelo, ela também tem o seu papel, assim, o seu peso, porque você só não matou porque o outro foi mais esperto e te matou. Ah, é mesmo. Porque se o outro não tivesse te matado, você teria matado Exatamente. ele. Você estava O disposto. duelo é muito estranho. Você estava disposto a fazer. Muito bem colocado. Isso mesmo. Eu vou terminar de ler esse parágrafo aqui, gente. Falta pouco tempo, que aí a gente passa para outra. O pensamento envenenado de Adelino destruía a substância da hereditariedade, intoxicando a cromatina dentro da própria bolsa seminal. Ele poderia atender aos apelos da natureza entregando-se à união sexual, mas não atingiria os objetivos sagrados da criação, porque pelas disposições lamentáveis de sua vida íntima, estava aniquilando as células criadoras ao nascerem. E quando não as aniquilasse por completo, intoxicava os genes do caráter, dificultando-nos a ação. Ora, no caso de Segismundo, unido a ele em processo afetivo de redenção, não podemos dispensar-lhe o concurso amoroso e fraterno. Daí a necessidade desse trabalho intenso para despertar-lhe os valores afetivos. Somente o amor proporciona vida, alegria e equilíbrio. Modificado em sua posição íntima, Adelino emitirá doravante forças magnéticas protetoras dos elementos destinados ao serviço elevado da procriação. Mais ou menos o que a gente comentou aí, né? Precisava de ter esse reequilíbrio para a obra de Deus acontecer. Deixa para nós uma lição muito bonita, né? Para finalizar aqui. A obra de Deus acontece onde existe o amor, né? Aqui o ódio estava impedindo a obra de Deus de acontecer, né, gente? Esse livro é muito bom, hein? Vocês querem comentar mais alguma coisinha? Deixa eu ver, temos um tempinho aqui. 6 minutinhos. Ele é tão bom, né, Tiago, que dá vontade de a gente estudar ele todo. Montar um grupo de estudo só para ele, né, dona Silvia? Só pra ele, que ele é muito bom. Mas vamos pensar aí, quem sabe pro ano que vem a gente faz. Tava até conversando com o Dário lá, ele... do Evolução em Dois Mundos, né, que a gente começou a ler, que ele é muito complexo, né? Domingo tava até falando com ele lá, talvez, né, a gente tentar estudar ele também, que ele é mais... E ele precisa ser, né, com um grupo assim com mais pessoas e tal. Vamos ver. Ô, Tiago, eu gosto do estudo ali presencial, mas esse online parece que ele dá tanta chance para tantas outras pessoas. Ah, não, dá. Eu estava falando de fazer um outro, né? De fazer outro com o livro Evolução em Dois Mundos, mas o nosso continuando. Não tem o... Ah, tá. Entendi. O nosso abre espaço, né, para quem não pode ir. Uma das coisas que a pandemia deixou, né, gente? Aproveitar a tecnologia para o bem, né? Se fosse fazer presencial mesmo, para mim não ia dar tempo, porque eu chego quase que em cima da hora para fazer. É a conta de tomar um café, tomar banho e iniciar. Mas... E funciona bem também, né?
uma oportunidade E tem diferente. muita gente que acessa ele depois. Você tem como saber? Tem, os primeiros têm mais visualizações, mas assim, em termos de YouTube tá muito pouco. Os primeiros lá né? tem 40, 50, Tá. e esses agora pro final eu percebo que é mais a gente do grupo mesmo, quando não consegue ver, que acessa. Às vezes 3, 4, mas assim, a gente vai deixando lá, né? Vai deixando registrado lá. Vamos finalizar então, gente, fazer nossa prece. Vamos elevar os pensamentos a Jesus, agradecer mais uma vez por essa oportunidade bendita, onde estivemos reunidos em seu santo nome, onde pudemos esclarecer tantas coisas, conversarmos, trocarmos entendimentos em prol da nossa evolução. Nós, Senhor, que por tantas vezes no passado, ainda ignorantes, desviamos da sua lei, podemos ter cometido algo desagradável, muito gratificante. Podemos estar aqui agora iniciando uma redenção com boa vontade, em busca de aprendizado, em busca de entender a sua lei de amor, para que num futuro próximo nós possamos aprender ainda mais, evoluir, já ter conhecimento para melhorar, nos colocarmos em prática. Se conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Assim seja. Boa noite, Thiago. Boa noite, Dani. Boa Com noite. Deus. Boa noite, Boa Davi. noite para todos. Boa noite. Boa noite.